Você já parou para pensar quantas vezes o seu violino pode ter ali um microchoque, digamos assim, dentro do seu estojo? Imagina, né? O arco batendo ali levemente na parte de cima do seu violino quando você está andando de repente, ou a queixeira ali, sabe, roçando demais com aquele apoio que tem entre o seu arco, sabe, aquele negocinho que gira, o tampo, sabe, o tampo do violino encostando em algum lugar e aí você tá andando com o violino nas costas, o violino vai balançando e vai roçando ali. Imagina só o quanto de coisa pode acontecer dentro do seu estojo. Hoje eu vou te mostrar essa capa aqui, ó, que eu recebi. Cara, até agora eu não usava isso aqui não, viu? Que é a capa lá da HPG Inside, né? Que é feita para você colocar o violino dentro, né? E que dá, de certa forma, uma proteção a mais. Então eu vou explicar realmente assim, ó. Será que ela protege o seu instrumento? O que muda quando a gente está usando isso aqui dentro do estojo? E a temperatura, será que ajuda? Se vale a pena realmente você investir em um pano para cobrir o seu violino? Se por acaso você não me conhece, eu sou Arthur Lauta, sou violinista há 26 anos, tem 26 anos que eu toco violino, de verdade, né? Então eu sou criador aqui do Como Tocar Violino, que é onde você aprende não só a tocar, mas sim a dominar esse instrumento e todos os assuntos possíveis dentro do nosso universo, né? Eu sou professor de mais de 1000 alunos hoje em 22 países. Então meu foco aqui é literalmente te ajudar, de verdade. Te ajudar a tocar bem, mas também a cuidar do seu violino, né? E ter ali mais segurança, mais qualidade, tanto no tocar quanto pro seu violino, para a vida do seu amiguinho aqui. Ah, e antes de tudo, deixa eu já te falar aqui que a HPG é parceira aqui do Como Tocar Violino, né? Então a gente tem um cupom exclusivo lá de desconto. É só você colocar no seu carrinho lá, escolhe tudo que você quer comprar, vai comprar capa, vai comprar tudo, coloca lá no carrinho e coloca lá o cupom Como Tocar Violino, tudo maiúsculo, beleza? Como Tocar Violino, tudo grandão junto, que vai ter o cupom de desconto exclusivo para você. Bora lá, então a primeira coisa, para que serve essa capa aqui, né? Tá vendo? Tem a marquinha da HPG aqui no cantinho, né? Então, o que isso faz, na verdade, né? Assim, a proposta dessa capa, da capa Inside, é que ela tem ali uma proteção extra entre o instrumento e o estojo. Então, por exemplo, quando a gente vê, né? Quando eu guardo o violino dentro do estojo, deixa eu pegar aqui o estojo, só para você ver aqui de lado mesmo. Quando eu guardo o violino aqui dentro, né? Tem os arcos, as coisas aqui, esses negocinhos e tal. Tem a espalheira que tá aqui. Tem coisas que podem, quando eu fechar aqui o instrumento, pode ficar pegando, roçando, pode acontecer alguma coisa aqui dentro do estojo, né? Mesmo que seja outro estojo depois, que você tem aí na sua casa e tal. Mas no geral sempre vai ter alguma coisa que entre em contato com o seu violino. Então a gente realmente tem essa proteção a mais, que eu vou te mostrar todos os detalhes, né? Que é aqui um tecido que é realmente feito, né? Assim, no formato do violino, tá vendo aqui? Não fica com aquela sobra gigante, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha uma outra dessa para um outro violino e tal, mas que era um formato tipo meio quadrado assim. Então sobrava muito tecido aqui em cima. Então aqui não, aqui ela é feita exatamente pro violino, né? Então assim, ó, cabe o violino aqui dentro, né? Tem esse elastiquinho aqui atrás, né, que você prende aqui com essas cordinhas e você tira aqui do violino. E tem o violino e aqui tem a capa, né? Deixa eu ficar só com a capa aqui pra gente ver um pouco melhor sobre isso, né? Deixa eu dar um zoomzão aqui. Esse aqui é um modelo específico de uma cor, né? Olha só, tá vendo aqui? Tem esses desenhos e tudo mais. É um tecido que ele é fino, né? Ele é bem gostoso, bem macio assim. E acho que é de viscose que chama esse tecido, né não? Então o que essa capa vai fazer? Por exemplo, se inclusive já aconteceu comigo já de guardar lá o violino e ou esquecer o arco solto lá dentro, né, aquele negocinho que trava, ou realmente soltou no meio do transporte, sei lá, soltou de alguma forma. Já aconteceu comigo de abrir o violino e o arco tá lá solto, assim, em cima do violino. Então, se isso acontece e seu violino tá sem proteção nenhuma, sei lá, vamos supor que o talão passe ali no tampo do seu violino, aí risca, né? E fica aquele risco feio assim no verniz, né? Não estraga nada em relação ao som, etc e tal, mas vai ficar esteticamente feio, né? Não vai ficar aesthetic. No aesthetic. Então é importante a gente pensar, né, também nisso, né? Em proteger o seu violino dessas coisas que podem acontecer, né? Para não ficar raspando, por exemplo, quando você fecha ali, né, o case, dependendo da espessura do seu case, de como tá lá dentro e tal, pode ter alguma coisa
que fique pegando na queixeira, né? Assim, raspando na sua queixeira. E aí, com o passar do tempo, vai desgastar um pedaço ali. Imagina, né? Você ficar e fecha lá, tá raspando. E aí você vai andando com o violino fica balançando levemente lá dentro do case, né? Pode ser o case mais resistente do mundo, mas ainda assim o violino dá uma leve mexidinha lá, né? Ou então, por exemplo, o pó do breu, né? Assim, os arcos, por exemplo, eu tenho 4 arcos dentro do estojo, todos estão com breu, né? Então, sei lá, imagina ali que no meio do eu tô andando, tô com ele nas costas, ou tá dentro do carro, o case e tal, e aí passo numa lombada e tal, e solta um pouco daquele pó do breu, né? Assim, é natural, se eu passar a mão aqui em qualquer um dos 4 arcos, vai sair breu, aquele pó branco, né? E esse pó branco não faz nenhum mal, não é nada, não é ruim pra gente, pra respirar, é um negócio natural, né? Porque vem lá do pinheiro, do pinho, né? Então é uma cera natural, né? É como se fosse mais ou menos, se você não sabe sobre o breu, né? Tem até uma aula aqui que eu falo só sobre isso, né? De onde vem, sai lá do pinho e tal. É mais ou menos como faz o processo de borracha, sabe? Que da seringueira, né? Que corta a seringueira, aí sai a seiva da seringueira e com aquilo que eles trabalham para fazer a borracha. É mais ou menos assim que se faz o breu. Então você também através daqueles cortes, né? Escorre a seiva e dessa seiva que sai o breu. Então é um produto natural, não tem nenhum problema esse pó assim. Mas pro verniz do violino ele desgasta. Então se ficar com esse pó muito exposto, lá, porque a gente sempre fala, né, para limpar o violino depois que você usou e tal, para não deixar esse pó acumulado, porque ele acumulando, ele desgasta o verniz. Então assim, essa proteção a mais vai ser legal para também não ficar caindo pó no seu violino, né? Além de tudo, isso daqui, né, essa capinha aqui a mais, né, que é um tecido levemente fresco e tudo mais, então ele também é de certa forma uma própria proteção de temperatura. Então tanto para você, por exemplo, contra o sol e luz direta, né, por exemplo, sei lá, você tá lá com o seu violino dentro do case e aí você vai tocar num evento que é a céu aberto, sabe, tipo um casamento, um concerto, né, sei lá, no parque. E aí você abre o violino, tá batendo o sol direto, né, a luz direta no seu violino. Então isso daqui já protege nesses casos, né? Caso você passe ali despercebido, né? Mas também, por exemplo, para temperatura, né? Então quando a gente fecha o case, vira uma coisa hermética, né? Digamos assim. Então ele tem toda ali, né? Se for um case ok, legal, bonitinho, né? Um estojo bacana, vai ser o que a gente chama de térmico, né? Então ele mantém a temperatura no geral lá dentro estável, né? Mas óbvio que vai variar, porque às vezes pega um sol, às vezes está num lugar com ar condicionado. Então isso vai mudar também a temperatura lá dentro. Quando a gente tem um tecido desse tipo por fora do violino, ele costuma manter melhor a temperatura do instrumento. Então essas alterações que acontecem não vão ser tão bruscas conforme acontece se o seu violino tiver realmente cobertinho assim com isso daí, porque aí o violino vai estar mais protegido do que o restante do case, nesse aspecto de temperatura, né? E às vezes a pessoa pode falar assim, mas Arthur, só esse pequeno tecidinho aqui fininho assim vai proteger realmente da temperatura, né? É óbvio que não tô falando que isso aqui vai ser você não pode vestir isso daqui e falar, não, vou sair no frio aqui e não vou passar frio, não tô falando sobre isso, mas é sobre a proteção a mais. Então, por exemplo, se bate o sol no seu case, ou se muda a temperatura do ambiente, ar-condicionado, ou mais abafado, etc. Tal, esse é como se fosse, sei lá, imagina uma garrafa PET de plástico, sabe? A garrafa PET de plástico, você pegar ela assim e colocar água dentro, aí você vai lá e coloca ela no sol. O que vai acontecer? Em pouco tempo, a água que está lá dentro também vai esquentar. Agora, se você pegar essa garrafa PET e cobrir ela com um tecido que seja desse tipo, que sabe, que mantenha um pouco melhor ali, também vai esquentar. Mas vai demorar mais para esquentar a água lá dentro, vai demorar um tempo a mais, porque é uma camada a mais, né? Então é isso, isso aqui sozinho não vai fazer mágica não, não é porque você vai estar com isso aqui que você pode ir no deserto do Saara e deixar seu violino aberto lá no meio do dia, 40 graus, não vai, né? Mas ajuda, é uma proteção a mais, não é obviamente a super proteção, mas é uma coisa a mais que vai ajudar aí no seu case. E é exatamente por isso que essa capa da KPG é feita com esse material, né, que é meio viscosa e tal, ou seda, tá? Esses tecidos que são mais respiráveis, né, que ajuda a controlar essa troca térmica, né, do ambiente com o case, com o violino. Então ela meio que vira uma pequena barreira a mais
contra essas mudanças bruscas, né? Às vezes acontece, sei lá, de você ir tocar em um lugar e aí tá com aquele ar-condicionado, sabe, geladão, né? Ou até na sua casa mesmo, né? Você vai lá, liga o ar-condicionado da sala, aí fica geladão, depois você vai lá e leva o estojo pra dentro do guarda-roupa, sabe? Então você sai de um ambiente que tava frio e vai para um ambiente normal, ou você sai de um ambiente normal e vai para um ambiente frio demais. Então o seu violino que tá lá dentro, né? O estojo em si não vai sofrer tanta alteração, mas vai sofrer, e aí ele passa um pouco para dentro, de qualquer forma. E aí o seu violino vai sofrer um pouquinho, mas se tiver coberto, vai sofrer um pouco menos. Então, ela não é, né, um isolamento térmico completo, né? Mas ajuda sim a amenizar, digamos assim, né, essas oscilações de temperatura, tal, ambiente com ar condicionado, janela, no sol, etc, né? Essas coisas assim, beleza? E tem essa cor aqui, que eles mandaram para mim aqui para analisar, para testar, e eu tô usando realmente, né, no meu violino, mas tem outras cores também. Vou deixar aqui, ó, umas imagenzinhas com algumas opções que tem, beleza? Que é outras estampas, outras formas, é bem legal. E é uma coisa assim que é feita para isso, né? Feita para o violino, é costuradinho aqui por dentro, né? Mas é protegida a costura, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, para você ver. Tá vendo? Você não fica aquela costura expostona, assim, aqueles pontos e tal, né? Então isso aqui ajuda também, porque imagina, né? Se fosse muito duro por dentro, você ia colocar seu violino, podia riscar aqui, né? Só por causa da costura das coisas e tal. Então tudo é bem legalzinho. Esse cordãozinho aqui é um cordão de tecido, não é um cordão, né? De sei lá, daqueles duros, né? Então também não vai machucar nada no seu violino, não vai estragar nada. E todo o encaixe dele, né? É meio que no formato do violino. Deixa eu tirar esse zoom aqui para você ver melhor, né? Olha só o formato, né, do violino aqui, né? Então aqui é mais fino, aqui é mais grossinho para caber o violino. Então não fica sobrando pano. É bem legal mesmo assim. Eu gostei bastante e tem a sua função de verdade, né, dentro do estojo. Ah, e também não é só a temperatura, né? Isso aqui ajuda contra a umidade, né, ou suor, tal, assim, nos dias mais úmidos, né? Ou quando você vai guardar o instrumento que usou o dia inteiro e tal. Então assim, isso ajuda também nesse aspecto da umidade, né, para não ficar realmente com o seu violino muito exposto. Mesmo dentro do estojo existe uma exposição, sempre, porque o ar entra dentro do seu estojo também, né? Mesmo que, fechei aqui o violino, mas tem ar lá dentro, né? Você não tá, imagina, né? Fechar o violino igual o vinho, né? Aí você fecha o violino, aí coloca lá uma rolha e puxa, né? Tem aquela bomba de sucção lá para ficar um vácuo lá dentro. Aí sim não teria vento nenhum, ar, nada, zero lá, né? Mas não existe um case que seja assim, para guardar o seu violino no vácuo, né? Então sempre vai ter contato, por isso que é importante ter esse tipo de proteção a mais, né? Assim, para ajudar, principalmente se for um violino já de um certo nível e tal, assim, vale a pena você cuidar bem. Quanto melhor você cuidar do seu violino, mais tempo ele vai durar, né não? Uma coisa legal sobre isso daqui, né? E não só sobre essa proteção a mais, né? Assim, mas isso aqui é levinho, cara. Isso aqui pesa, sei lá, 10 gramas, sei lá, não faço a menor ideia de quanto isso aqui pesa, mas muito pouco, né? Então não vai adicionar peso, volume, né? Assim, para você carregar o seu violino, não vai ficar mais pesado, né? Mas isso é muito importante hoje em dia, porque muitos cases hoje, estojo, né? Assim, vem cada vez com menos espuma, com uma estrutura interna menor, né? Por quê? Porque eles fazem assim para ser mais leve, né? Então assim, aqueles cases, quanto mais leve é o seu case, menos, digamos assim, espuma e proteção lá dentro ele vai ter. Porque, querendo ou não, a capa por fora, né, seja de madeira, seja de fibra, seja do que for, tem um peso específico. E aquele peso é muito parecido. Agora, por dentro pode mudar muitas coisas. Então, quando normalmente o case é muito leve, de certa forma, também tem um pouco menos de proteção lá dentro. Ou seja, essa capa aqui, ela ajuda a compensar essa proteção e sem comprometer o peso final que você vai carregar nas costas depois, né? Apesar que assim, o violino não é tão pesado assim como, sei lá, um violoncelo, né? Mas é importante a gente pensar sobre o transporte disso, né? E tal, pegar de um lugar para o outro, né? Vai sair, vai levar para casa de alguém, etc. Tal. Não é legal você ficar carregando um negócio pesadão, né? Senão, se a gente fosse buscar um instrumento que fosse pesado, a gente ia tocar contrabaixo, né? E não violino. Então é importante a gente pensar um pouquinho nisso, né? Que é uma proteção a mais
para esses cases também mais simples ou que tenha menos proteção. E por ser um produto que tem realmente esse tecido bem maleável, né? Óbvio que você pode lavar isso daqui, né? Seca super rápido e ocupa pouco espaço, né? Então é bem tranquilo mesmo para você usar aí no seu dia a dia. Lembrando que assim, tem muita capa desse tipo assim, meio genérica, né, por aí e tal. Mas cara, assim, essa foi feita literalmente sob medida mesmo, né, pro violino. Então vale a pena, sabe? Não é caro, o negócio vai pagar R$ 50 para ter um pouco mais de proteção realmente no seu instrumento, um pouco mais de controle, etc, tal, encaixa super bem, né? Então, mesmo que o seu instrumento tenha, sei lá, a queixeira mais alta, de um jeito diferente, tal, vai ficar super tranquilo, né? Então, realmente é feita para isso, não vai sobrar tecido, que também é um saco ficar, né? Ah, vai guardar o violino. Às vezes, eu já vi violinistas profissionais, né, que no lugar de usar um negócio específico assim, usa um lenço, sabe? Aqueles lenço grandão, né? De seda. Aí pega o violino, coloca no lenço e fica lá enrolando, assim, até o violino ficar enroladinho no lenço, né? Então, cara, assim, pô, isso aí dá muito mais trabalho, né? E sem contar o risco ali, né? Vamos supor, sei lá, você tá segurando aquele lenção, assim, coloca o violino, aí você dá uma girada em falso, o negócio cai, você derruba o violino, quebra, acabou, né? Então isso aqui ajuda demais, né? Você coloca o violino de ponta cabeça aqui, ó. Você pega o violino, coloca aqui dentro, né? Tem a entradinha aqui certinha, tal. Você põe o violino, ele encaixa no espaço certinho, tá vendo? Ó, com uma mão só tô colocando aqui. Coloca aqui, fecha aqui. Tá seguro aqui dentro, ó, fechadinho, né? E puxa aqui, pronto, já era. Tá fechado o meu violino e pronto para guardar. Guardo lá esse cordãozinho que sobra aqui, eu posso pôr meio de ladinho, posso pôr mais para cima, tanto faz, porque isso aqui não vai estragar o violino, até mais porque ele tá com a capa agora protegendo, né? Então realmente é muito mais prático, sabe? Assim, você acrescenta uma proteção no seu violino sem fazer nada praticamente de trabalho. Então vale a pena realmente, né? Então, pra gente entender aqui, pra quem que vale a pena, né? Isso daqui, pra qualquer pessoa, né? Assim, eu acho que assim, alunos que estão iniciando, né? Iniciante e tal, que tem um violino ali, que quer preservar, que quer cuidar dele, vale a pena. E se você também tem um violino melhor, tá no nível intermediário, avançado, profissional, cara, vale a pena, sabe? Se você precisa transportar o violino, se você leva o violino para outros lugares, vale a pena você usar isso daqui. Então, sabe assim, vale realmente a pena para qualquer pessoa, cara. Se você tem um instrumento barato, vale a pena, porque você vai cuidar dele melhor. Se você tem um instrumento caro, de alto valor e tal, sentimental, mais ainda você precisa de um negócio desse aqui, né? Então não é só uma coisa simples ali e tal, mas é uma coisa que faz realmente diferença no seu transporte, para guardar o violino, para tomar um pouco mais de cuidado com o seu violino, sem contar, né, que você tira o violino com isso aqui, pá, tal. Cara, assim, dá um ar mais profissional, digamos assim, né? Porque você está realmente com cuidado com o seu instrumento, né? Isso é uma coisa de nível profissional, né? Que de realmente cuidar das coisas que tem. É mais ou menos como, sei lá, uma capinha de celular, né? Pode parecer até bobagem. Ah, não, porque capinha de celular, tal. Cara, assim, até você deixar seu celular cair e quebrar, ou riscar a tela, acontecer alguma coisa, né? Aí você fala, pô, devia estar com a capinha, né? Então é mais ou menos isso. Aqui é como se fosse uma capinha para ali ajudar numa proteção a mais. Então vale a pena, porque realmente não vai te dar nenhum trabalho e é super baratinha, né? Bom, essa capa aqui e das outras estampas e tudo mais, né? Que a capa Inside você encontra lá na HPG Musical, que é parceira aqui do canal. Então eles só vendem itens que são realmente legais, que valem a pena, eles testam, né? São coisas... A vantagem de você comprar em uma loja especializada é exatamente essa. Eles testam, eles vão atrás das melhores coisas, então você pode confiar de verdade, certo? E aí tem o cupom nosso lá, não esquece de usar, que é Como Tocar Violino, tudo maiúsculo, que é você ganhar desconto, só por estar aqui participando com a gente. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você quer proteger seu violino, evitar riscar o verniz, né, acontecer alguma coisa, controlar melhor a temperatura no seu estojo e ainda dar um toque mais bonito, mais profissa no seu instrumento, essa capa aqui pode ser o investimento certo para você, né? Agora, só para lembrar também, se você quer aprender violino com segurança, com o método certo, sem perder tempo, se inscreve também na Semana do Violino. Começa agora, na semana que vem, dia 2 de junho. É online, 100% gratuita. Você pode participar lá, assistir tudo de graça. Vai ter material em PDF, vai ter até sorteio de violino. Então vai ser muito legal. Se inscreve no linkzinho que eu vou deixar também aqui embaixo na descrição para você participar. Beleza? Ah, mas Arthur, é só mais um daqueles eventos online para vender curso, etc e tal.
tutorial. Não, é realmente uma semana de aulas. Você vai ter tudo o que você precisa para dominar o violino desde o nível 0, assim, saindo do básico até o nível avançado. Tudo que você precisa fazer e é gratuito, tem muito conteúdo. Óbvio que se você quiser depois ser meu aluno, minha aluna, entrar no curso completo, ter o suporte individual comigo sempre que você precisar e tudo mais, óbvio que você vai poder sim, mas isso tem um custo, né? Se você quiser seguir, você quer o quê? Quer que vai ter um professor de graça trabalhando para você o resto da vida? É impossível, né? Mas mesmo que você não queira seguir comigo depois como aluno e tal, tudo mais, tem muito conteúdo na Semana do Violino. Então aproveita que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muita coisa e 100% de graça mesmo, fechou? Não é igual aqueles outros cursos que falam assim, ah não, é 100% de graça, tal, e você vai lá e não aprende nada. Aqui não, aqui você vai aprender muita coisa. E aí sim, se você quiser seguir depois comigo, você que escolhe, não é obrigado, sabe? Ninguém é obrigado a nada. Se você quiser, você segue. Se você não quiser, tudo bem, você segue com todo o material gratuito que você teve, que vai ter muita coisa para você seguir o resto da vida, beleza? Agora me conta aqui nos comentários. Você já teve algum problema? Seu arco já soltou ali também, igual aconteceu comigo? Ou bateu no violino? Aconteceu alguma coisa dentro do estojo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, né? Você já tem uma capa tipo essa daqui? O que você acha? Funciona? Vale a pena? Tal? Quero saber também a sua experiência. Ou então se você comprar lá, avisa aqui o que você achou. Fechou? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.